O mar aberto consegue te assustar porque você se sente pequeno diante de sua vastidão. O sorriso expressivo de um palhaço faz seu corpo tremer de medo. E que tal esse barulho? O medo de insetos é um medo bem comum que causa desconforto em muitas pessoas, chegando a ser para várias delas uma fobia terrível. Mas você não precisa ter tido uma experiência negativa, como picadas dolorosas ou alguém que decidiu te pregar uma peça colocando ao seu lado algum bicho que você não notou, para sentir aversão a essas pequenas criaturas que estão em toda a parte. Quando paramos para pensar de maneira lógica sobre isso, vemos que num sentido onde tudo é mais simples, podemos facilmente nos livrar deles porque somos mais fortes. Mas ainda assim, o medo persiste. Coisas que voam, rastejam, saltam, que possuem antenas, ferrões, diversas patas e olhos, que podem passar doenças, causar reações alérgicas e que conseguem se esconder e viver em qualquer canto de sua casa sem que você saiba, são assustadoras não só por essas características que podem causar nojo, mas também por seu potencial de risco. Mushihime, um mangá de Hokazono Masaya, traz um pouco dessa sensação em suas páginas e mostra o quanto essas pequenas criaturas podem ser realmente terríveis. Ainda mais quando mergulhadas num horror sem precedentes. O primeiro capítulo do mangá se inicia com o protagonista Ryoichi sendo assombrado por mais um dos pesadelos frequentes que envolvem uma estranha garota que ele vê sendo levada pela correnteza. Ryoichi não sabe quem ela é e qual é o significado por trás desses sonhos que ele está tendo há 10 dias. Mas o mais bizarro de tudo é que logo depois, ela se transforma numa criatura monstruosa que o ataca para devorá-lo. Ryoichi sempre se pega pensando no porquê a mesma coisa está acontecendo, porque ele sente que os corpos mortos que o cercam na água em seus sonhos, e a presença dessa criatura talvez seja um prenúncio de algo horrível. E apesar de não saber para qual direção isso parece querer levá-lo, a primeira pista chega até ele de maneira bem inusitada, pois os animais começam a ser atacados por formigas. A tensão só aumenta quando o cachorro de sua amiga é picado por dezenas desses insetos e eles o levam até uma clínica veterinária só para se depararem com outras pessoas que estavam passando pelo mesmo com seus animais. Ryoichi e os outros nunca tinham ouvido falar que esse tipo de coisa poderia acontecer em qualquer escala, mas em seu interior ele tem uma sensação angustiante. Uma tensão que de certo modo lembrava o medo que seus pesadelos traziam. Mas é só quando eles voltam para casa que ele tem uma surpresa ainda maior. A mulher vista em seus sonhos aparece andando na sua frente. Mesmo que ela ainda fosse somente uma pessoa parecida que cruzou seu caminho por uma grande coincidência, ele sabe que esse não é o caso, pois algo lhe diz que ela é a manifestação de seus pesadelos. O mangá traça depois desse ponto um caminho clichê e faz a personagem conhecida como Munakata ser a clássica estudante transferida que vai passar a frequentar o mesmo ambiente que o protagonista. Todos os garotos ficam encantados com a sua beleza, sendo apenas Ryoichi aquele que sente que tem algo de errado com ela. Mas ele não é o único que percebe algo incomum no ar, porque ela, que é de fato a mulher que aparece em seus sonhos, nota que ele é diferente por não ter reagido como os outros diante de sua presença. Enquanto ela os cumprimenta, ela age de forma imperceptível, como se fosse um outro tipo de criatura, farejando os feromônios dos garotos e analisando atentamente cada um deles, o que prova que o medo de Ryoichi não é infundado. Nos é explicado não muito tempo depois que essa sensação de humanidade incompleta que cerca Munakata
existe por conta de sua natureza híbrida. Quando pequena, ela foi diagnosticada com uma doença terminal e seu pai, que estava desesperado para salvá-la, decidiu injetar nela o DNA de alguns insetos que fizeram parte de um experimento secreto do governo, do qual ele tinha participado. O experimento em questão inicialmente tinha a finalidade de fazer um estudo de recuperação ecológica, e para isso foi criada uma cúpula com seu próprio ecossistema interno, que foi submetido a todo tipo de coisa que pudesse ser destrutiva em algum nível. Os cientistas acabaram descobrindo que os insetos que eram responsáveis pela recuperação do ecossistema começaram a sofrer mutações para sobreviverem naquelas situações tão adversas. E foi então que ele roubou a substância que continha o DNA dessas criaturas para aplicar no corpo dela. Apesar de ter conseguido os resultados que queria, Munakata já não era mais a mesma e a relação deles também mudou de maneira drástica, indo para rumos bem sombrios. Se incesto é algo que te causa bastante desconforto, talvez Mushihime te deixe um pouco chocado nesse sentido, porque depois que recebe o DNA dos insetos, ela começa a sentir um forte impulso de querer procriar com seu próprio pai. No entanto, ele consegue impedir que ela o use para aliviar seus instintos inumanos da perpetuação de espécie, mas essa não foi a única consequência trazida pela mutação. A troco de erradicar a doença, o DNA dos insetos tornou impossível que Munakata pudesse produzir endorfina, o que não só a fazia sentir dores insuportáveis, como também acabaria a matando em algum momento. Dessa forma, Munakata foi obrigada a começar a se alimentar de pessoas, sugando diretamente do cérebro delas a substância que lhe faltava. Esses momentos de caça, onde mostram ela se alimentando, carregam uma certa conotação sexual extremamente grotesca e desconfortável, porque ela beija suas presas que se debatem impotentes e depois insere dentro da boca deles um órgão cheio de apêndices que se remexem como se estivessem vivos. Uma cena realmente nojenta. Munakata deixa uma série de corpos em todos os lugares por onde passa até chegar no caminho de Ryoichi. Quando a distância entre eles é colocada para fora do caminho, essa aproximação abre espaço para momentos bem repulsivos, angustiantes e sádicos. Mushihime possui vários pontos que poderiam ter sido melhor abordados e explicados, como, por exemplo, Ryoichi conseguir ver em seus sonhos fatos ligados a Munakata. Apesar de ser conveniente demais para o tipo de horror apresentado, ficamos sabendo que os dois são primos porque seus pais que foram adotados não sabiam que eram gêmeos. Talvez esse retorno ao incesto dê a impressão de que isso só está sendo usado para intensificar esse possível romance sombrio e causar desconforto devido a essa união por laços de sangue. Mas o mangá vai mais além, porque Munakata deseja que Ryoichi acasale com ela por seu DNA ser suficientemente próximo ao seu, que é de uma outra espécie. Depois que descobre que pode espalhar sua descendência usando Ryoichi, ela permite que sua obsessão por ele guie todas as suas ações. Ela se esconde em sua casa para observá-lo enquanto ele dorme, tal qual um inseto, e depois acaba matando a mãe dele quando ela acidentalmente a vê se alimentando dele. Apesar de chorar em alguns momentos quando vai fazer algo ruim com alguém, seu lado monstruoso consegue prevalecer e ela segue adiante sem remorso algum, usando inclusive baratas, abelhas, vespas, moscas e outras criaturas ditas anteriormente como potencial de risco para intimidar Ryoichi. Uma das cenas mais nojentas que mostram essa frieza e o quanto os insetos podem causar arrepios acontece quando Ryoichi se tranca no banheiro para escapar dela
e vê que Munakata fez milhares de larvas devorarem o corpo de sua mãe para não deixar nenhum vestígio do assassinato. Mushihime realmente consegue nos fazer sentir essa aura perigosa que cerca a personagem. A sua beleza feroz cria uma atmosfera inquietante porque acaba contrastando e se misturando com o cenário perturbador que existe em sua mente. Os sentimentos unilaterais de Munakata são deixados bem claros como sendo extremamente tóxicos porque ela afasta Ryoichi de seus amigos, ameaçando que vai matá-los caso ele não rompa a amizade com eles. E também o mantém preso dentro de casa até que ele comece a ter alguma afeição por ela. O que é bem sufocante porque não importa para onde ele tente fugir, não há local estreito que impeça a passagem de algum inseto comandado por ela. O mangá em alguns momentos fala sobre como as pessoas estão destruindo a vida na Terra e quais serão as consequências disso. Questões como aquecimento global são discutidas de forma rápida e Munakata pode até mesmo ser lida como símbolo de resistência a tudo o que o planeta tem sofrido quando ela declara que é inimiga da humanidade. Outros assuntos também entram em cena referentes à personagem, como uma ligação aleatória com o conceito mitológico, mas particularmente não gosto tanto dessa ideia atribuída a ela. Apesar de querer que os capítulos finais dessa obra tomassem um outro rumo, não acho que Mushihime seja uma leitura ruim. O que mais chamou a minha atenção nesse mangá foi o fator perturbador em torno dos insetos. Munakata usa seus feromônios de ataque para controlar um enxame de proporções gigantescas que começa a causar um verdadeiro caos na cidade. Muita gente é devorada ainda viva e picada por uma infinidade de ferrões enquanto ela segue em sua busca. Mas esse não é o único momento onde essa representação visual dos humanos atacados por insetos é elevado a um nível extremo. Quando entrou na escola, por exemplo, ela picou a mão de um dos professores, que gradativamente começou a sofrer uma mutação grotesca, e isso alterou também a sua própria sanidade e percepção do mundo. O final não é tão satisfatório por ter sido um pouco corrido, já que o mangá tem somente 24 capítulos e por ter deixado no ar algumas coisas difíceis de engolir. Mas ainda assim, não acho que seja uma perda de tempo. Ao terminar a leitura, consegui entender que apesar das atrocidades que fez, Munakata estava apenas obedecendo ao novo destino que seu pai deu a ela. Um destino perturbador e selvagem que usa tudo aquilo que é pequeno e aparentemente frágil para trazer horror ao mundo. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar a sua curtida, seu comentário sobre o que você achou da obra, de se inscrever no nosso canal e de indicar algum outro mangá que você acha que vale a pena ler. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.